Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Não sei a que hora você vai estar assistindo esse vídeo, por isso já de antemão quero estar cumprimentando a todos que estarão assistindo neste canal. Então, amados, nessa tarde eu quero estar aqui abordando alguns assuntos das Escrituras, assuntos esses que o sistema religioso tem deturpado e feito as pessoas entenderem de maneira equivocada e errada, como congregar, como adorar o Senhor, como também Santa Ceia e muitos outros assuntos, né? Nós vamos estar abordando alguns desses assuntos aqui. E o primeiro deles, eu quero começar aqui lendo a Bíblia, no livro do Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 4, onde fala do encontro ali do nosso Salvador com uma mulher samaritana. A Bíblia diz que deixou a Judéia, Salvador deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, e tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Arruxua, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Arruxua: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana, porque os judeus e os samaritanos não se comunicam. E Arruxua respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, quem é que te diz dá-me de beber? Tu lhe pediria, e ele lhe daria água viva? Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água, o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele mesmo do próprio, e seus filhos e seu gado? E Arruxua respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Arruxua: vai e chama o teu marido. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Arruxua: dissestes bem, não tenho marido, porque tivestes 5, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Arruxua: mulher, crê-me, que vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Arruxua disse-lhe: eu sou o que falo contigo. Então nós encerramos essa leitura por aqui, para que nós possamos começar a falar a respeito de lugar de adoração. Existe na mente das pessoas que tem sido ensinado de forma muito errônea pelo sistema religioso a seguinte informação, de que o Deus criador dos céus e da terra, né, o Deus Yahweh, porque Deus é o título, né, que quer dizer rei ou juiz, mas todo rei, todo juiz tem um nome. E Yahweh, como é rei dos reis, senhor dos senhores, juiz dos juízes, ele tem um nome. O nome dele é Yahweh e o título dele é Deus, que quer dizer rei ou que quer dizer juiz.
Então esse rei dos reis, esse juiz dos juízes chamado Yahweh, né, o Deus chamado Yahweh, ele não precisa de um lugar geográfico, um lugar físico, geograficamente falando, para que ele seja adorado. A mulher estava com dúvida porque os pais dela diziam, ó, o lugar de adorar a Deus é no monte. Aí vinham os judeus falar, não, o lugar de adorar a Deus é em Jerusalém, porque em Jerusalém havia um templo este construído por Salomão, filho de Davi. E a mulher tinha uma dúvida, porque ela na verdade queria adorar o Senhor, mas cada um falava uma coisa. Ela pensou, já que tu és o Cristo que haveria de vir, o Filho de Deus, então tu terás a resposta exata. Onde é o lugar que devo adorar? No monte, onde meus pais dizem que é o lugar, ou em Jerusalém? Ele falou, mulher, se tu queres crer, virá a hora e já chegou, em que não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Ou seja, não terá mais um lugar físico, porque os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o que é isto, em espírito e em verdade? Significa que não tem mais um lugar físico, que a partir da vinda do Salvador, do Senhor Yahushua, que a Bíblia o chama de Jesus, significa que a partir da vinda dele, aquela inimizade que havia entre o ser humano e o Senhor, o nosso Deus Yahweh, seria tirada. Ou seja, o Salvador nos daria acesso direto a Deus. No Antigo Testamento, ninguém tinha acesso ao Senhor, a não ser o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos para poder falar com o Senhor, com Melquisedeque, que se encontrava lá, a imagem física do Criador, e por sua vez lhes dava as coordenadas, e ele então vinha, trazia para o rei aquilo que o rei deveria fazer, a lei que deveria aplicar, se devia fazer uma reunião com toda a congregação do povo de Israel, com todas as tribos, entendeu? Então era dessa forma, ninguém, uma pessoa individual, não podia chegar até o Senhor e falar com ele. Mas depois que o Salvador vem e desfaz essa barreira, agora nós temos acesso direto ao Senhor pelo seu filho Yahushua, conforme ele mesmo diz lá no Evangelho de João, né, no capítulo 14, e quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, todos que querem ir ao Senhor, a Deus, pelo filho Yahushua, agora tem acesso direto. Entendeu? Então não havia mais, a partir da vinda do nosso Senhor Yahushua, um direito, ou seja, um lugar específico, geograficamente falando, um lugar físico, ou seja, um templo, dizendo, esse templo é a casa de Deus, vem aqui para você falar com Deus ou para você ter comunhão com Deus. Não existe mais. Hoje você está vindo do seu trabalho, sentado na sua condução, no seu ônibus. Se você quiser levar o teu pensamento ao Senhor e falar com Ele, você fala. No Antigo Testamento não tinha essa possibilidade. Mas hoje tem, porque o Salvador tirou essa barreira que havia entre nós seres humanos e o nosso Deus. Você entende? Então hoje não existe mais essa coisa de ter que ter um lugar físico ou um templo chamado de casa de Deus para você ir lá adorar o Senhor. Conforme a religião diz que a igreja, ele chama a igreja de templo e diz que aquele templo é a casa de Deus e diz assim, vem aqui no templo buscar a Deus. Mas a Bíblia que eu tenho, e que você também deva ter na tua casa, eu tenho certeza, porque se você crê em Deus é através da Bíblia. E a Bíblia que você tem, se você abrir no livro de Atos, capítulo 7, verso 48, está escrito, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Se o templo que você vai não foi nenhum anjo que construiu, foi um homem, a Bíblia está assim mostrando que Deus não habita lá. Então como alguém pode dizer que lá é a casa de Deus, que você tem que ir lá buscar a Deus? Então você está sendo enganado, como eu tive enganado durante 21 anos dentro desse sistema religioso. Você entende? Veja bem, como é que hoje você deve falar com Deus? Simples, vamos lá em Mateus, capítulo 6, verso 6. O próprio Salvador que você crê, ele ensina. Capítulo 6 de Mateus, verso 6. Ele mostra a forma certa de você orar. Veja o que ele está dizendo aqui no Mateus, capítulo 6, verso 6. Veja como ele mostra como você deve orar. Se você deve ir a um templo ou se na sua própria casa. Veja, Mateus 6, 6. Vamos ler a partir do verso 5, né? Capítulo 6, verso 5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas
e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão ou a sua recompensa. Mas tu, olha só, singular, você, no individual, não é uma reunião de gente, todo mundo reunido dando a mão para orar. Ele está falando tu, ou seja, singular, você. Isso é para cada pessoa. A oração é algo individual entre você e o teu Criador, você e o teu Deus. Ninguém mais deve se intrometer na tua oração ou saber o que você está falando com ele. Isso é só entre você e Deus. Oração é só entre eu e Deus. Não tem A, não tem B, não tem C que tem que saber o que é que você está pedindo ou falando com ele. Isso é só você e ele. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Tem Bíblia que diz, entra no teu quarto. Fecha a tua porta e ora ao Pai que te vê em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições. Você já viu que na religião, o que eles falam? O homem que se diz pastor, ele fala assim, ele ora, fala assim, responde comigo e repete comigo, igreja, meu Deus e meu Pai. E aí todo mundo repete, meu Deus e meu Pai. Mas a Bíblia está dizendo para você não repetir aquilo que os outros estão falando. A oração tem que nascer dentro do teu coração e você falar com a mente com o Criador. Aquilo que você sente é o que você tem que falar, não é aquilo que alguém te instrui ou te manda falar para você repetir. Isso não é oração. A oração tem que nascer dentro de você. Aquilo que você sente para falar com ele é o que você tem que falar. Não é aquilo que alguém fala e te manda repetir. Isso não é oração. Veja, orando não useis de vãs repetições. Ou seja, se você repetir algo que alguém está falando, está sendo em vão. Deus não está ouvindo essa oração. A oração tem que nascer dentro de você, aquilo que você quer, precisa e necessita, e você fala para ele. Não useis de vãs repetições. Os que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedires. Portanto, vós orareis assim. Você entende? Antes de você falar, Deus já sabe o que está aqui na tua mente. Por isso a oração não é falando com a boca, é falando com o pensamento, é só na mente. Oração no secreto, em segredo. A oração é algo tão particular que Paulo chega a semelhar e comparar isso ao relacionamento de um homem com a sua esposa. Paulo diz assim, lá na carta aos Coríntios, no capítulo 7, ele diz assim, ó, não vos negueis um ao outro, falando para o marido e a mulher. Ou seja, que o marido não deve negar sexualmente a sua esposa, nem a esposa negar sexualmente ao seu marido, a não ser, ele coloca um ponto, por momento mútuo e combinação mútua para vocês vos aplicardes a oração. Isto é, quando você tiver que orar é algo tão particular que nem o teu marido tem que saber o que você está falando com Deus. Na hora que o marido for orar, é tão particular que nem a esposa tem que saber o que ele está falando com Deus. É algo particular, muito particular mesmo. Tanto é que Paulo compara a um relacionamento de um homem com uma mulher, que ninguém tem que saber e ninguém tem que se intrometer. Da mesma forma a oração. Se você lê Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios 7, você vai ver Paulo fazendo essa comparação. Você entende? Então uma oração é algo muito particular. E as pessoas que vão para dentro de um templo, todo mundo dando as mãos, naquela multidão de gente, todo mundo gritando a Deus, isto seria a oração que a Bíblia está pedindo? Lógico que não. Está claro que Mateus capítulo 6, verso 6, tu quando orar, entra no teu quarto, fala com teu pai no segredo. Se você está orando numa multidão dentro de um templo com um montão de gente, isto não é mais segredo. Todo mundo está sabendo. Mas Deus pede segredo na tua oração. É algo particular entre você e ele. Entende? Então, não existe mais essa de você ter que ir a um templo buscar a Deus ou para poder orar ou para alguém orar por você. Porque as pessoas dizem, vem aqui no templo, aqui é a casa de Deus. Mas Atos 7,48 está escrito, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem. Aí alguém vem e me diz assim, mas, irmão, a Bíblia diz que o salmista falou assim, no Salmo 122, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa de Deus. Então Davi estava indo na casa de Deus, no templo, para poder se alegrar com os irmãos. Eu te digo que não era no templo que Davi estava indo. Você entende? Aí alguém fala assim, mas como é que você me prova isso? Fácil. Primeiro, quem foi que construiu o templo de Jerusalém? O templo, não foi Salomão? Tanto que o nome é Templo de Salomão. Então foi Salomão que construiu o templo. Então, quando Salomão constrói o templo, Davi já tinha morrido
há muito tempo. Como é que Davi iria em um templo se quem constrói o templo é o filho dele, e quando o filho dele passa a ser rei, ele já estava morto? Salomão só construiu o templo depois que o pai dele, Davi, aquele que falou, vamos à casa do Senhor, já tinha morrido. Então, quando Davi disse, me alegrei, quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Davi estava se referindo a Jerusalém. Jerusalém é a casa do Senhor. Embora ela hoje não esteja aqui no nosso meio, esteja submersa, afundada, debaixo do mar, conforme Daniel capítulo 9, versos 26, que diz que Jerusalém seria como uma inundação, mas nos últimos dias ela vai se levantar de novo, vai se submergir e vai vir aos outeiros. Ela vai subir aos outeiros. Mas vamos aqui conferir. Olha bem, o que diz aqui, ó. 1 Reis, capítulo de número 6. 1 Reis, capítulo de número 6. Veja o que diz aqui as escrituras. 1 Reis, capítulo 6. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziz, este é o mês segundo Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Está vendo? No 4º ano do reinado de Salomão, Davi já estava morto. Então, se quando Salomão começa a reinar, 4 anos depois, no seu reinado, é que ele constrói o templo. Seu pai já estava morto, enterrado. Como é que ele estava dizendo que iria no templo se o templo ainda não tinha sido construído? Se o templo só foi construído depois que Davi morre? Como que Davi, antes de sua morte, iria num templo que só foi construído depois que ele morreu? Você entende? Como é que você está sendo enganado quando alguém diz que Davi disse, vamos à casa de Deus, e a casa de Deus era o templo de Salomão? Mentira! O templo de Salomão só é construído depois que o rei Davi morre. Então, quando Davi falou, vamos à casa do Senhor, no Salmo de número 122, Davi estava se referindo à cidade de Jerusalém. Vamos conferir para você não ficar com dúvida. Salmo de número 122. Veja o que diz aqui no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés, veja agora, estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Dentro das suas portas, ou seja, a casa do Senhor que Davi se alegrava em ir, era Jerusalém. Porque Davi não morava em Jerusalém, Davi morava em Hebrom. E ele era rei do povo, no meio do povo de Israel. Então ele tinha que viajar da tua casa, que era Hebrom, até Jerusalém. Entende? Por isso, quando ele adentrava Jerusalém, que era chamada de a casa do Senhor, do rei Melquisedeque, que é o Senhor que a Bíblia fala, é quando Davi adentrava Jerusalém que Davi dizia que se alegrava, porque os pés dele estavam dentro de Jerusalém, a casa do Senhor. Veja, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graça ao nome do Senhor. Está vendo? As tribos iam até Jerusalém e Davi também, por sua vez, adentrava a cidade de Jerusalém. Por isso ele dizia, quando ele adentrava a cidade de Jerusalém, havia alegria no coração dele por estar dentro da cidade do grande rei Melquisedeque, que é a imagem física do Criador Espírito Santo. Você entende? Então, é isto aí. Quando vamos à casa do Senhor, eu me alegro, Davi estava dizendo, quando eu vou a Jerusalém, que é a casa do grande rei, do grande Deus Melquisedeque. A imagem física do Criador, conforme mostra lá em Hebreus, no capítulo de número 7. Você entende isso? Então, ir à casa do Senhor não é ir a uma igreja, a um templo chamado de igreja. Isto, a religião está te enganando. Porque igreja não é um templo que se vai cultuar. Igreja era um local onde se reunia as autoridades, presbíteros, diáconos, evangelistas, que isto quer dizer corpo governamental do povo gentio, descendente de Jafé. Esta igreja era onde governava os cristãos. Assim como hoje nós temos a República. E a República tem lá o presidente, né? Tem o deputado federal, o estadual, senador.
Aí tem os prefeitos das cidades, os governadores do estado, que governam o povo. Igreja era a mesma coisa, era um local onde as autoridades que temiam o Criador, que saía do meio dos cristãos, para ser igreja tinha que ser cristão. Nem todo cristão era igreja, mas todo o povo da igreja era cristão. Ou seja, cristão, aí que tinha uma boa reputação, era separado para ser um diácono, para ser um presbítero, para ser um evangelista. Tudo isso é cargo político, governamental, onde tinha a autoridade da palavra nas mãos para poder governar e aplicar a palavra do nosso Deus ao povo comum. Você entende? Então isto era igreja, um corpo governamental de pessoas dentro de um local, e aquelas autoridades ali chamada igreja, que vinha do meio do povo gentio e também do meio dos cristãos que criam em Deus, em Yahweh, né? Aquela que era o povo onde Paulo pregou e os apóstolos pregou para aquele povo se converteu ao Criador, e do meio daquele povo se tirava as autoridades que chamava de igreja, entende? Então nem todo cristão era igreja, mas toda a igreja vinha do meio dos cristãos que criam em Cristo, o nosso Salvador Yahushua, que a Bíblia chama de Jesus. Você entende? Então, querido, hoje com a morte do nosso Salvador, você não precisa mais de um templo físico para poder você ir até este templo, se reunir com pessoas e dizer que lá você está indo buscar a Deus, porque Deus não habita lá neste lugar, em templo feito por mãos de homens. E isto não estou falando para poder mexer ou implicar com a sua fé. Eu estou dizendo o que a Bíblia está mostrando. Atos capítulo 7, verso 48. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem. Atos capítulo 17, 24. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem, não necessita de mãos humanas para que sirva a ele, como se ele necessitasse de alguma coisa. Ele não precisa que um ser humano sirva a ele. Você entende? Portanto, se alguém está dizendo que você tem que ir até um templo buscar a Deus, estão te enganando. Porque o próprio Salvador mostrou aqui. Mulher, disse ele, virá a hora e já chegou, que não será mais nem no monte e nem em Jerusalém o lugar que irão buscar ao Pai. Porque Deus é Espírito. E importa que os adoradores de Deus, os adoradores do Senhor, adorem a Ele em espírito e em verdade. Espírito, no entendimento. Em verdade, aquilo que você sente, aquilo que você pensa deve ser o que você sente. Em espírito e em verdade. Espírito, glândula pineal. Verdade, glândula timo, aquilo que você sente. Entendeu? Isto é adorar ao Senhor. Quando você faz um bem a alguém que está precisando, você está adorando a Deus. Adorar a Deus, ao contrário do que te ensinaram, não é você ir a um templo, se reunir com pessoas e cantar hinos e louvores dizendo que isto é adoração. Não. Adorar o Senhor é quando você faz aquilo que alegra a Ele. E o próprio Cristo diz assim, ó, quem der um copo d'água se quer um dos meus pequeninos, é a mim que está fazendo. Porque naquele grande dia o Senhor dirá assim, bendito, venha e possua o reino que está preparado para vocês, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu tive nu e vocês me vestiram. E as pessoas vão dizer assim, mas Senhor, quando é que tu teve sede e nós te demos de beber? Que tu tivesses fome e te demos de comer? E quando é que tu estava nu e nós te vestimos? O Senhor vai responder para ele, quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, era a mim que vocês estavam fazendo. Então, adorar o Senhor é quando você tem condição. E alguém está necessitado de um alimento, você pode dar, você dá, isso é adoração a Deus. Quando alguém está necessitado de uma roupa, se você tiver condição de dar e você dá, você está adorando a Deus. Se alguém está com sede, você tem condição de dar uma água para a pessoa beber. Isto é uma adoração a Deus, entendeu? Isto é adorar o Senhor. O apóstolo Paulo diz claro lá em Romanos capítulo 12, que culto não é você ir a um templo, se reunir com um montão de gente para poder fazer um culto litúrgico, lendo versículos, cantando hinos, e saiu dali, tudo já foi apagado e esquecido. Mas o verdadeiro culto é no nosso dia a dia, no nosso dia a dia. Quando você acorda, você pensa em fazer o bem, você agradece ao Senhor, você tem oportunidade de brigar, de discutir, de fazer um montão de coisas, mas você rejeita porque você tem temor ao Senhor. Isto é um culto. Romanos capítulo 12.
Portanto, rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto no entendimento. Não é um culto de você ir para dentro de um templo e ficar lá 2 horas, e depois de 2 horas, quando você sai de lá, se pinta uma oportunidade de você fazer o que é mal, o que é ruim, você faz. Não adiantou nada as 2 horas que está lá. Agora, se você levanta da tua cama, coloca Deus no teu coração e anda em espírito, conforme a Bíblia diz, em Gálatas 5,16, andai no espírito e não satisfarás a vontade da carne, andar no espírito, com o Espírito Santo, entendeu? Aí você vai ter a oportunidade de fazer o que é ruim, você vai rejeitar por amor e temor ao Senhor. Lembra de José? José estava no Egito e teve a oportunidade de fazer o que era errado, de adulterar com a mulher de Potifar, o seu servo, o seu senhor. Todavia, ele escolheu não fazer. José tinha pastor? José frequentava templo? José era de alguma religião? Pode procurar na Bíblia que você não acha. Pastor de José, religião de José, nenhum templo que José frequentava. Todavia, a palavra estava aqui dentro dele. É isso que Deus quer. Você tem a palavra dentro de você e escolher apresentar a tua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Entende bem? Não é você ir a um templo para dizer que está agradando a Deus. Porque Deus, ele sonda a mente, aquilo que você pensa, e sonda o coração, aquilo que você sente. Por isso que adorar a Ele é em espírito e em verdade. Não é hoje mais em um lugar físico. Você entende? Aí alguém me pergunta, tá, mas como é que eu vou tomar minha ceia? Mas quem foi que disse para você que hoje é para você tomar alguma ceia? Primeiro que a ceia bíblica, né, que é um jantar na madrugada, uma refeição na madrugada, melhor dizendo, ceia quer dizer isto. Na ceia se comia o quê? Um cordeiro assado no fogo com ervas amargas e pães ázimos. Não é este suco de uva que você bebe na sua denominação e nem este pão. Porque se você ler direitinho Lucas 22, você vai ver escrito lá. Depois que o Salvador já tinha ceiado, ou seja, a ceia já tinha sido comida. Já tinha sido saciada. Ele já tinha ceiado, os discípulos já tinham ceiado. Depois de ceiar, ele apanhou o cálice com vinho e deu. Depois de ceiar, ele pegou um pedaço de pão e deu, simbolizando o corpo dele que seria partido e simbolizando o vinho, simbolizando o sangue dele que seria derramado. Depois da ceia. Então não é ceia o pão e o vinho que você toma na sua denominação. Porque a Bíblia está clara dizendo que depois da ceia, depois que eles já tinham ceiado, foi que ele apanhou o vinho e deu o cálice para os discípulos, e depois que ele apanhou o pão e deu para os discípulos comerem. E veja bem, na época que o Salvador ceiou com os discípulos, já existia igreja? Já. E por que não tinha uma igreja lá ceando junto com o Salvador? Para você ver que hoje não tem essa história de igreja, você que diz que um templo é igreja, está todo mundo reunido ceando. Porque o próprio Salvador falou, nunca mais bebereis do fruto dessa videira, ou dessa vide, conforme a tradução da tua Bíblia aí, até naquele grande dia em que eu vou beber com você no reino dos céus, no reino do meu Pai. A ceia só voltará a ser fervida de novo no reino dos céus. Então quem toma ceia nos dias de hoje está em rebeldia, desobediência, passando por cima da ordem que o Senhor falou. Nunca mais beberá e nunca mais comerá. Até naquele grande dia em que eu vou beber e comer com você no reino do meu Pai. Então não é para você ir para nenhuma denominação tomar ceia. Estão te enganando. Ah, e o batismo? Como que eu vou me batizar se eu não frequentar um templo? E quem foi que disse para você que é para batizar alguém nos dias de hoje? Na água. 1 Pedro capítulo 3, verso 21 está escrito: o batismo de hoje não é mais tomar banho, lavar a carne, a imundície da carne. Vamos conferir 1 Pedro 3, 21. Para que você não ache que está só na minha palavra o que eu estou falando. Eu não estou falando aqui do que eu acho, eu estou falando do que a Bíblia está mostrando. Se a Bíblia é a nossa base, então nós vamos aqui estar lendo 1 Pedro capítulo 3, verso 21. Vamos ver o que Pedro está falando. Veja bem. 1 Pedro 3, verso 21. Veja bem. Que também, como uma verdadeira figura, batismo é uma figura, que agora vos salva. O batismo. Veja bem, não o despojamento da imundícia da carne,
Não é mais o despojamento, ou seja, lavar a imundície que tem na tua carne, a sujeira, aquele pó de sujeira do dia a dia. Não é essa lavagem que o Salvador quer hoje. O Salvador quer que você lave a tua mente com a palavra. Veja bem que vai falar aqui, ó. O batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Tem tradução que fala as potestades. Viu bem? Então o batismo hoje não é mais a lavagem da imundície da carne. Não é para lavar mais a sujeira na tua carne. Deus não quer que você se preocupe só com a lavagem da tua carne. É claro que você vai tomar banho para poder se limpar, só que diante de Deus não é isso aí que vale. Você tem que andar limpo? Claro que tem que andar. Mas não é para ninguém te mergulhar num rio e dizer que está batizando você. O batismo hoje é no espírito, na consciência. Entendeu? Mente lavada pela palavra. Por exemplo, aquela pessoa que gostava de matar. Aí a pessoa leu a Bíblia e fala assim, a Bíblia diz assim, não matarás. A pessoa fala, o Salvador disse que nós não devemos matar. Como gratidão ao meu Salvador que morreu por mim, eu não vou matar mais a partir de hoje. Ou seja, tua mente foi lavada nesse sentido. Você foi batizado no Espírito. Tua mente foi lavada. Foi limpa a tua mente. Você que era viciado em roubo. A Bíblia diz assim também, não roubarás. Você fala, eu agora estou crendo no Salvador. Ele morreu por mim. Eu gostava de roubar as coisas dos outros, mas a Bíblia está dizendo para eu não roubar. Eu vou deixar isso aqui de mão como gratidão ao sacrifício que o meu Salvador fez por mim. Ou seja, a palavra lavou a tua mente no sentido do roubo. Você teve a mente lavada. Você foi batizado no sentido contra roubo. Você foi batizado, lavado. A tua consciência foi lavada. Esse é o batismo de hoje. Você entende? Não é mais o batismo da água. Você está entendendo? Tanto é, para a gente encerrar, que o apóstolo Pedro, ele tendo falado da palavra para o povo, lá em Atos capítulo 10, quando ele fala do evangelho para Cornélio, a Bíblia diz que o povo que estava ali, eles foram cheios do Espírito Santo. E Pedro pegou eles e foi levar nas águas para batizar. Aí Pedro falou, como pode as pessoas terem sido cheias do Espírito Santo se eu ainda nem levei, elas nem foram batizadas na água? E foi lá e batizou essas pessoas na água. Mais um pouco à frente, Pedro de novo fala do evangelho para as pessoas e o Espírito Santo enche essas pessoas. Pedro falou, eu não estou entendendo, as pessoas não foram batizadas nas águas e estão sendo cheias do Espírito Santo. Como pode isso? Pedro não estava entendendo. Aí ele foi e lembrou, falou, não, peraí, estou lembrando. João falou que ele estava batizando o povo para arrependimento de pecado, mas depois dele viria alguém que iria batizar não mais com água, mas com o Espírito Santo. Aí Pedro falou, agora entendi, não é mais para batizar ninguém com água, porque o Salvador, que João disse que viria, ele já veio. Então é ele que está batizando o povo hoje com o Espírito. Então não tem mais que batizar ninguém com água, porque João disse que depois dele, o que viria, iria batizar. Mas não era mais com água, era com o Espírito Santo e com fogo. Aí que a ficha de Pedro caiu, Pedro entendeu que ninguém mais teria que ser batizado ou lavado na água, mas que teria que ser lavado agora numa nova consciência. Aí ele vem e escreve aqui na tua carta. O batismo hoje é a lavagem de uma nova consciência, não a lavagem do corpo, da imundície que há no corpo. Você entende? Então isto é o batismo. Por isso você não precisa mais de ir para um templo hoje, para nenhum líder que se diz ser pastor está lavando você. Entende? Te dando banho, dizendo que está te batizando. Porque o batismo hoje é na palavra. A palavra lava a tua mente, a tua consciência. Então eu te deixo esta palavra para que você esteja liberto desse sistema que tem enganado milhões de pessoas no mundo todo. Ok? Saiba, onde é o lugar de adorar ao Senhor? Aqui. E aqui. No coração, glândula, timo, sentimento. Glândula pineal, entendimento. Espírito, verdade. Este é o lugar de você adorar o Senhor hoje. Não é mais dentro de um templo físico, geograficamente falando, um templo construído por mãos de homem. Ok?